Olá, minha gente! Foi dada a largada na nossa campanha eleitoral. Uma honra estar aqui com vocês, né? A partir de hoje, eu vou começar a fazer lives falando sobre as nossas propostas, né, para a cidade de Petrópolis, as propostas do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que vai trazer um pouco de humanização para nossa política, né? Que é o que a gente está precisando, é o que a gente precisa. E hoje vou falar com meu querido Daniel Ilesco, que já está aqui, já vou chamar para a gente falar um pouco sobre a nossa ideia do mandato compartilhado, da gente compartilhar essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade mesmo estar nesse cargo de liderança que a gente está querendo aí pleitear aqui em Petrópolis. Vou te chamar, meu querido. Vamos nós aqui falar um pouquinho sobre essa proposta que é muito bacana. Dani, tá como você não pode participar aqui, não tô conseguindo te chamar. Você tá no computador? Que aqui tá aparecendo pra mim que você não pode participar. Dani, responde aí pra mim porque eu não tô. Manda a solicitação então. E hoje a gente vai conversar com o Dani. Vamos falar sobre o nosso mandato compartilhado, que é a nossa ideia, que é a nossa proposta. Vamos chegando, que tem muita coisa legal aqui no nosso papo de hoje. É porque pelo computador não dá, Dani, tem que ser pelo celular. Vamos esperar o Dani ali ajeitar pelo celular e vamos organizando aqui a nossa live, que hoje a gente vai falar sobre o nosso mandato compartilhado, que é uma das nossas bandeiras para defender a nossa cidade aqui em Petrópolis. Vamos lá, o Dani já me mandou convite aqui. Tá meio escuro, né, gente? Mas vocês estão conseguindo me ver? A minha iluminação aqui nova não deu muito certo. Dani, é só aceitar. Vamos esperar o Dani aceitar. Vou botar o nosso reloginho aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas. Estamos aqui aguardando o Daniel Ilesco para falar sobre a nossa proposta do mandato compartilhado. Boa noite, meu querido Eli. Vamos aguardar a Dani. Dani, só aceitar. Tá aqui para mim aguardando o Daniel. Vamos esperar ele entrar. Enquanto isso, vocês vão chegando. O Dani está se arrumando ali. Eu vou chamar ele aqui de novo. Chamei, hein, Dani? Oi, Dani! Deu certo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, Pedrinho. Você me vê bem? Vejo, você tá meio de lado, assim. Se Deixa eu puder ver botar. então. É sempre um desafio aqui, gente. Não é? Impressionante como no Tecnologia é Instagram, desafiante. ó, nos outros canais eu ainda consigo me ver, mas a minha tela congela quando eu entro no Instagram. Já desinstalei, instalei de novo. Mas você tá conseguindo ver agora? Pronto. Agora tá bom, gente. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, gente. Tá vendo que tem o Eli, um montão de gente querida aqui. Tá todo Obrigado mundo pelo convite, Pedrinho. chegando, todo mundo chegando, querendo te ouvir. Dani, eu comecei
abrindo a nossa live falando, né, que foi dada a largada, a gente começou o nosso processo eleitoral, que é um projeto, né, dos comuns, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, aqui em Petrópolis, que é um projeto muito bacana. A gente está com uma chapa muito diversificada, né? Tem você, tem eu, tem a Xelili, tem a Cris Monteiro e uma galera por aí vai, que eu vou trazer aqui nessa live para a gente falar sobre as nossas propostas, as nossas ideias progressistas para a cidade de Petrópolis, né? Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse, né, e emendasse, falasse um pouco da nossa proposta do mandato compartilhado, né? O que é isso? Explicar para a população que a gente está fazendo isso, não foi uma ideia da nossa cabeça, isso já vem sendo estudado por outros estados, outros municípios, e a gente teve essa coragem de pleitear essa proposta aqui para Petrópolis. Eu queria que você apresentasse um pouco nossa ideia aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo. Legal, Pedro. Legal, gente. É como a gente chama, né? A chapa mais linda da cidade. Para nós é o seguinte, isso é muito importante, né, Pedro? Explicar para as pessoas que vêm pessoas comuns como nós serem candidatos. Para nós, a política é uma luta. A militância, a gente gosta sempre de dizer isso, a nossa candidata a prefeita, Lívia, tem dito muito isso em Petrópolis. A militância é a política que o dinheiro não compra. Existem muitos candidatos e muitos partidos, mas basicamente duas formas de fazer política, né, Pedro? A gente entende. Como luta ou como negócio. Quem quer juntar gente para lutar por causas justas, importantes para o nosso povo, ou quem quer ganhar dinheiro e representar setores, né, da sociedade, da economia com a política. Então, a política, como é instrumento de dominação de um povo, ela também é instrumento de libertação desse povo, de conscientização dos nossos direitos e das possibilidades coletivas de transformar a realidade, né, Pedro? De mudar a vida. E por isso que, para nós, a eleição não é um fim em si mesmo. Quem conhece o Pedro, gente, sabe da luta do Pedro no Conselho de Cultura, no Conselho da Pessoa com Deficiência, como artista e fazedor de cultura da cidade, e uma série, o trabalho dele em relação à CETRAC, uma série de ações, né, Pedro, que você tem na cidade em ano par ou ano ímpar. Quem me conhece da mesma forma, né? A nossa luta pela educação, desde que eu era estudante, agora como professor, as nossas lutas em geral, né, Pedro, solidárias, em relação ao emprego, à cultura, há muita coisa. Bem, então, se nós somos militantes, se nós fazemos política todos os anos na nossa vida, e não só durante as eleições, é preciso contestar o atual sistema político também nas formas, né, Pedro? Não só nos conteúdos. E é muito importante, especialmente o pensamento progressista, que a chamada esquerda reflita sobre as suas práticas, não é mesmo, pessoal? Então, não basta a gente apenas ter propostas importantes e lutas pela cidade diferentes. É importante ter uma política coletiva, popular, próxima das pessoas. Então, uma das formas que a gente encontrou, como o Pedro se referiu, pessoal, é o mandato compartilhado, né? Além das nossas lutas por candidaturas coletivas, por uma forma coletiva de fazer a política, que está muito, felizmente, forte, né, Pedro? Nessas eleições, na nossa cidade, em outras cidades, tem se falado sobre isso, co-candidaturas, bancadas coletivas, e a gente realmente, como o Pedro falou, eu fico feliz, né, Pedro, a gente fica de ser parte disso, porque teve a coragem de levar esse pensamento mais adiante, que é compartilhar o próprio mandato. Então nós somos uma chapa inteira coletiva, é isso que a gente acabou construindo, né, Pedrinho? Como no PCdoB do Ceará, gente. Eu já vou passar de novo a palavra para o Pedro, para ele comentar um pouco sobre isso. E como foi, Pedro, a construção desse debate entre nós, né? Porque tem muita gente que é candidato e tem alguns que não viraram candidatos, mas é como se fossem nossos co-candidatos, né? Pessoas que construíram um movimento comuns conosco, como o Eli Micael, que está aqui também acompanhando essa live. Né? Mas como é que funciona no Ceará? Que aí eu te entrego essa, Pedrinho. Só para o pessoal entender de forma mais clara. No Ceará, tanto na Assembleia Legislativa, deputados estaduais, quanto na Câmara de Vereadores de Fortaleza e de outras cidades, se reveza a titularidade do mandato. Ceará presente, Sérgio.
a titularidade do mandato. Então, o mais votado aqui dentro não é dono do mandato. Não vai sozinho decidir o mandato. Ninguém se elege sozinho, precisa de uma chapa, gente. O mais votado na última eleição, 2016, em Petrópolis, teve metade do necessário para se eleger. Então está provado que só as chapas, só os coletivos é que se elegem. Por que que na política só o mais votado exerce mandato? Isso é uma apropriação, isso é uma deformação do sistema eleitoral. Tem a ver com personalismo, individualismo, concentração de poder. Aqui não. 3 anos o titular exerce o mandato e 1 ano é revezado entre os 3 suplentes. Lá no Ceará eram os 2, primeiro e segundo. Aqui nós queremos revezar primeiro, segundo e terceiro. Né? Então, depois eu queria falar um pouco sobre essa questão ainda legal. Para eu não tomar muito a palavra, eu devolvo para o Pedrinho, pedindo, Pedrinho, para você contar também como é que foi amadurecendo esse debate. A gente está com reuniões fixas há um bom tempo, né, Pedrinho? Toda semana. Conta Sim, como é que foi esse processo. a gente está se reunindo toda semana, né? No caso, todas as terças-feiras à noite, a gente se reunia para debater esse processo coletivo, né, Dani? Porque a ideia é descentralizar o poder, né? Porque Petrópolis, ele tem um domínio, né? Ele tem um histórico de uma cidade conservadora, mas eu falo que ele não é. Eu falo que a cidade não é conservadora. O modelo econômico que governa a cidade é sim conservador e não é progressista. Né? A gente precisa de um modelo econômico progressista que cresça na cidade e que empodere o trabalhador. Né? Eu acho que a gente distribuindo o poder e democratizando o poder e dando vozes, a gente empodera o trabalhador, que ele se enxergue dentro da Câmara Municipal, né? Porque o que a gente vê hoje é uma Câmara totalmente descredibilizada, né? Com escândalos, dinheiro na banheira e etc., por aí vai. E a gente não quer isso para a nossa cidade, né? A nossa cidade é formada por trabalhadores, por artistas, por pessoas LGBTs, por pessoas com deficiência. E a gente precisa empoderar essas pessoas e fazer a voz delas ecoarem, né, nas políticas públicas da cidade. E é isso que o nosso programa traz, né, com essa democratização, com essa diversidade dentro do partido, né? É muito importante, né, Pedro? E a gente, quando fala que é a chapa mais bonita da cidade, é porque, olha só, gente, tem trabalhadores da cultura, trabalhadores da educação, professores, cuidadores, trabalhadores da saúde, enfermeiros, empregadas domésticas, microempreendedores individuais, vendedores, né, vendedor de amendoim, como o caso do Dani, meu xará, líderes comunitários, a gente falou da Tia Lili, né, pessoas assim que estão vinculadas à história de luta das comunidades. Você tem desde Ogã de Terreiro até líderes evangélicos progressistas, né, pessoas do campo espírita. Então, é uma diversidade tão bonita que aí você entende como que a política pode dar certo, de fato. E eu quero chamar a atenção, gente, para uma dificuldade grande. Né? A gente está observando na cidade, Pedro, vão ser 24 chapas de vereadores, tá? E tem se discutido muito nesse começo de campanha, Pedrinha, muito importante, gente, estar atento ao debate e enfrentar esse debate, que as chapas da direita são mais viáveis, porque elas têm 17, 20, 21 ou 23 nomes. Mas a gente sabe como é que esses partidos fazem composição de chapa. O final da chapa, minha gente, os últimos nomes, são acordos que se realizam para as pessoas emprestarem seus nomes, mas não correspondem a candidaturas orgânicas, pessoas que têm sua representatividade sem nenhum demérito a essas pessoas. A gente respeita todo mundo, né? Mas a gente não é ingênuo e conhece como é que a direita faz esse processo de montagem de chapa, ainda mais essa inédita aqui, sem coligação proporcional. Então eu quero afirmar que com muita esperança, mas também com muita sobriedade e firmeza, Pedrinho, que o nosso projeto aqui na cidade, e a gente também dialoga com muita humildade com outros setores da esquerda, do centro e da direita democrática, não fascista, na cidade, mas o nosso projeto ele é muito sólido, Pedrinho, porque vejam bem, a primeira candidata a prefeita lançada na cidade foi a Lívia Miranda em novembro de 2019. Ela é há 11 meses pré-candidata a prefeita. Vivemos um processo, pelo menos desde fevereiro a março, Pedrinho, com toda a nossa chapa de vereadores e o movimento dos comuns,
que é uma construção mais ampla ainda do que o PCdoB, agregou muita gente legal para debater um programa dos comuns em defesa da vida, para debater o mandato compartilhado, para construir uma chapa que é 50% negra, a única chapa 50% negra da nossa cidade, né? Tem a candidata mais jovem de Petrópolis, que é a Ayane, uma estudante de 19 anos. Tem candidatos da faixa dos 50, 60 e tantos anos, né, que representam também os jovens há mais tempo, com muita caminhada, né, Pedrinho? Nas quais a gente se inspira. Bem, e essa chapa, pessoal, é orgânica. O que eu quero ver, as outras chapas que foram montadas, a não ser uma ou duas, talvez, que com a força dos interesses que as organizam, podem ter mais candidatos orgânicos, mas se vão ter 13 candidatos tão bem votados quanto os nossos 13 candidatos, né? E a gente sabe que tem outros partidos de esquerda com menos candidatos ainda, com 3, com 5, com 6. Realmente é difícil, mas a gente bota fé e quer que mais gente da esquerda, mais gente progressista e mais gente democrática possa estar na Câmara de Petrópolis. Porque, como o Pedro falou, o retrato da política petropolitana são envelopinhos de dinheiro dentro de uma banheira. E esse cara e as pessoas que ficaram presas e foragidas da justiça como principais candidatos a vereador na nossa cidade. Então, gente, pessoas comuns é a fórmula, é o caminho que a gente encontrou e que a gente está praticando. É por isso que o Pedro é candidato, com todo o apoio do partido, eu a mesma coisa, e as pessoas comuns que nem nós também, né? Agora, Dani, eu queria que você falasse um pouco da questão legal, né, desse mandato compartilhado, porque muita gente fala assim, mas isso é legal, vai ter que mudar o rendimento da Câmara. Eu queria que você explicasse um pouco que a gente não tirou essa ideia da nossa cabeça, que a gente não está fazendo nada ilegal. E como vai ser esse processo? Explica um pouquinho para a gente. Legal. Essa é uma medida, pessoal, que realmente está na vanguarda das iniciativas democráticas para poder disputar a política. Então, a gente tem 3 princípios, pressupostos, que observando e estudando vários processos no Brasil inteiro e até fora daqui, mas principalmente no Ceará, praticado pelo PCdoB, essa é a matriz na qual a gente se inspira, ela observa 3 questões. Primeiro, a legalidade, né? A legislação eleitoral, partidária, toda a base. O latido de cachorro está atrapalhando muito, gente, Pedrinho? Não, dá para ouvir, vai. Gosto muito de cachorro, gente, mas elas gostam de participar das lives e às vezes atrapalham um pouco. Mas a primeira questão é o ordenamento legal, é claro, é a lei eleitoral. Então, inclusive, quando a gente foi discutir isso em Petrópolis, a primeira consulta é às direções partidárias, aos advogados, para que a gente possa propor isso. Então, esse é um mecanismo, obviamente, que é legal, está, né, tá sendo praticado em outros locais e é por dentro da lei. No entanto, ele se articula com uma segunda dimensão, que é o quê? O regimento da Câmara. Não precisa alterar nada, mas o regimento da Câmara, ele regra algumas questões, Pedro e pessoal, como, por exemplo, o tempo máximo que um vereador pode se licenciar, né? Porque um ano, como a gente está querendo praticar, inclusive a gente já baixou o regimento da Câmara, isso demanda um estudo, não é só a gente pegar e interpretar, né? É preciso um estudo e um diálogo na próxima legislatura para a gente entender os limites disso. Lá no Ceará, eles dizem que em algumas câmaras eles não puderam praticar um ano de revezamento. Eles praticaram 180 dias ou 120 dias renováveis por 120. Deixa eu mostrar elas aqui, gente. Linda. Se elas não entrassem, a Rafinha botou elas pra dentro, senão elas vão ficar latindo. Mascotes aqui, gente. É isso aí, André. Um participativo. Desculpa, gente, me desconcentrei. Mas em algumas câmaras não foi possível praticar um ano e se praticou 8 meses, por exemplo, porque as licenças estavam limitadas a 2 períodos de 120 dias, né? Bem, e aí, na verdade, a gente vai estudar. O nosso compromisso para dentro da chapa é praticar até um ano, né? Se o regimento da Câmara permitir mais, a gente acha que um ano é o limite inicial para uma primeira experiência, né, nossa. E se o limite da Câmara em Petrópolis for menos, a gente, claro, vai se adequar. Mas o nosso compromisso é explorar toda a legalidade e as possibilidades regimentais para praticar esse revezamento em até um ano. E eu vou explicar politicamente o porquê, mas essas 2 coisas, elas definem o parâmetro legal para a gente praticar isso, né? A lei
e o regimento. A terceira questão é o nosso compromisso político, uns com os outros, né? Então, em primeiro lugar, isso pressupõe uma retidão, uma transparência, uma governança democrática do nosso projeto. Então, o movimento dos comuns é o movimento que é proposto pelo PCdoB, mas é mais amplo que ele, e se reúne semanalmente. O nosso compromisso é que continue se reunindo semanalmente, e, no mínimo, de forma mensal, por 4 anos de mandato, é como se fosse uma assembleia do movimento, uma assembleia do mandato, e todas essas questões de como vamos praticar, a gente vai definir a partir de 1º de janeiro, se a gente conquistar, né? E a gente está lutando muito por isso, com o pé no chão e olho no horizonte, para praticar esse mandato coletivo. Qual que é a questão que falta, Pedro? A dimensão política disso. Por que, gente, que a gente quer praticar isso? Porque a gente quer, de alguma forma, democratizar um espaço que não foi conquistado pelo primeiro ou pelo segundo suplente, com isso alterando a escolha do eleitor? Ao contrário. Na nossa opinião, e a gente não é o caso, talvez, nesse momento, de propor uma lei impositiva, mas uma lei em que tornasse isso uma opção mais clara para os partidos. Agora, no conceito, o certo era que todo partido fizesse assim. Era que a lei já colocasse o mandato de acordo com o voto proporcional que o candidato conquistou, né? Então, dessa forma, os mandatos seriam menos concentrados e o eleitor estaria, de fato, representado, teria o seu voto, de fato, representado no mandato. Então, esse é um conceito nosso, muito sólido, né? Que a gente tem a coragem de praticar pela primeira vez, é inédito em Petrópolis. Né? Isso está começando aqui no Brasil. Pois é um ato de coragem mesmo, como eu disse, né? Nunca teve essa ousadia na cidade de tentar pleitear um mandato compartilhado. Eu acho que, né, a cidade só tem a crescer, porque isso também aumenta a representatividade do povo metropolitano dentro da política, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental essa conquista, né? E eu queria que você falasse um pouco, Dani, num projeto seu, que você... Seu, mas é nosso, né? Porque como a gente fala, é a construção coletiva da segurança alimentar, né? O projeto de segurança alimentar aqui na cidade. E é muito importante a gente falar desse projeto aqui atualmente. Queria que você falasse um pouco para a gente. Legal, Pedrinho. Bem, aqui eu vou falar de 2 coisas, Pedro. Eu vou falar da segurança alimentar, que você me pediu, e eu queria devolver mais uma questão do nosso compartilhamento de mandato, que é um outro detalhe muito interessante, que eu acho que a galera vai gostar, né? Mas, em primeiro lugar, a questão da segurança alimentar, gente, para nós é direito fundamental. A gente vive um tempo de pandemia. A gente vive políticas que, como um camaronês, escritor chamado Achille Mbembe, chama de necropolítica, que ele identifica isso em governos como o do Brasil, dos Estados Unidos, entre outros, que é o quê? Além de não dar cobertura para a saúde pública, isso tem a ver até com antes do bolsonarismo, a emenda constitucional 95 aprovada pelo Congresso Nacional no governo Temer, são políticas que desassistem, abandonam o nosso povo na luta pela vida, né? Mas uma dimensão imediatamente após a questão da saúde, né, no Brasil, é a questão do emprego e da renda, que no momento da pandemia está fortemente ameaçada. O desemprego aumentou muito, existe uma retração econômica, os MEIs e pequenos negócios, né, fechando, muito desemprego, muita demissão, as condições de trabalho se precarizando cada vez mais. Isso afeta, é claro, a alimentação das pessoas, né? Até que você tem as políticas mínimas que a gente consegue arrancar com muita pressão dos governos descompromissados com o povo, como é o de Petrópolis, são os cartões merenda, são os cartões alimentação, porque isso é o mínimo que, de fato, e em valores muito pequenos, como R$70, R$100, né? Mas em Petrópolis, especialmente, Pedro, como em muitas cidades, mas esse é o caso da nossa cidade, existe uma produção agrícola grande, né, de pequena propriedade, agricultura familiar, e o setor hortifruti é um setor muito forte na cidade, mas é muito desassistido, é muito abandonado. Então, as compras públicas, por exemplo, ou o estímulo a subsidiar e organizar e divulgar as feiras e criar condições de regulamentação, de logística. E isso é uma política pública que o município precisa aplicar em diálogo com os setores, né?
com o pessoal que milita na agricultura familiar, com o pessoal que não milita e trabalha simplesmente, né? Os agricultores de vários bairros, alguns são mais conhecidos como Caxambu, como Bonfim, como Brejal, mas a cidade inteira tem, de alguma forma, produção agrícola. E isso deveria levar em conta o abastecimento das comunidades, as compras públicas para escolas, creches, hospitais. Já existe, é verdade, um percentual que é pequeno, mas não existe uma política sustentável, né? Bem gerida. E o problema da fome é o problema número 1. É preciso tirar Petrópolis do mapa da fome. É preciso tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Porque a gente saiu e entrou de novo, Pedro. Isso é inadmissível. Inadmissível, pessoal. Porque se saiu, foi provado que dá para sair. E se entrou, isso mostra que muitas coisas estão erradas e a gente precisa de projetos concretos nas cidades e, claro, né, a nível federal também, para resolver isso, né, Pedro? Com certeza, Dani. Eu estou lendo alguns comentários aqui. O Eli está falando, né? Pedro é o nosso vereador da cultura, né? Que vai lutar por incentivo, né, da cultura no município. Claro, Eli, a gente vai também trazer aqui, por exemplo, a Cris Monteiro, que é uma parceira, né, da cultura e de partido, que também está nessa luta aí com a candidatura dela, a candidatura de mulher, e a gente vai discutir sobre a cultura da nossa cidade, né? Um incentivo que o pequeno artista, o pequeno empreendedor cultural tem que ter na nossa cidade, né, Dani? A gente tem a Diane Leite, que é a sua irmã, que é uma guerreira combatente lá no Conselho de Cultura, e a gente luta diariamente por política cultural mais democrática na nossa cidade, né? Porque o que a gente vê atualmente pelo atual governo que está aí é um desrespeito com a cultura, é um desrespeito com a valorização do profissional que trabalha com cultura, né, o pequeno empreendedor. A gente tem que incentivar as grandes empresas, né, a investirem em projetos culturais para a nossa cidade, né, entender a lei de incentivo fiscal que não é aplicada e o pessoal não conhece na nossa cidade. A gente tem que baixar isso como uma lei dentro da Câmara Municipal, que aqui os artistas da nossa cidade tenham mais incentivo monetário, né, Dani? Eu acho que é fundamental, porque quando a gente fala de cultura, né, a cultura vai ser o último setor a voltar aqui no Brasil e no mundo, né? Porque está sendo muito prejudicado atualmente por conta da pandemia, né? Está sendo muito prejudicado por conta da pandemia. Né? O setor cultural está sofrendo muito atualmente. Então a gente precisa cuidar dessa população com mais carinho, mais atenção, né? Inclusive, Pedro, eu estava hoje passando, tive que fazer um compromisso no banco, e aí passei por uma banca de jornal, aí olha quem eu vi aqui na capa do diário, na contracapa do diário, dá para ver quem é? É o nosso amigo e camarada Marcelo Moraes, do Durango Kid, né? Olha, E aí tá querido. falando a matéria do Durango ter ganho, né, um projeto, né, pedindo um projeto aprovado naquele edital da Secretaria Estadual de Economia, né, de Cultura Criativa, de Economia Criativa, né, e é o edital Cultura Presente nas Redes, que é uma política que começou, inclusive, no Maranhão, no governo Flávio Dino, Niterói já havia Olá, praticado, e o Nando. próprio conselho, os conselhos de cultura, a nível estadual, municipal, têm pressionado por políticas assim, e o nosso amigo, também um militante da cultura aqui da cidade, Durango, um fazedor de cultura, músico, rapper, teve um projeto aprovado, né? Que tem a ver com o Decameron, com o projeto dele. Mas isso aí é um exemplo concreto daquilo que você está falando, né, Pedro? Da gente ter essas iniciativas de auxílio emergencial, né, para que o setor da cultura, que é o último a voltar, um dos últimos a voltar, talvez ao lado do nosso, da educação, né, que Sim. com tanta polêmica sobre essa volta, né, e a defesa da vida, a segurança, os protocolos, mas bem, é importante ter esse estímulo e lutar muito pela descentralização. Eu vi que a Tia Lili, que é a nossa querida companheira de caminhada também, falou sobre a cultura os artistas das comunidades, da cultura das comunidades, né? A gente entende que em termos de cultura, assim como em geral,
desde a democracia, os conselhos comunitários, a governança comunitária, o orçamento participativo, até a questão dos equipamentos públicos, a oferta de educação e saúde. Por isso que a gente defende em cada bairro uma creche, em cada comunidade um centro de educação infantil, uma escola, né? E também a possibilidade de financiar a cultura. Então, esses editais de cultura, né, Pedro, a gente defende a descentralização, né, dessas possibilidades, para que o artista, o jovem, a idosa, o morador da comunidade possa fazer a sua cultura local, com financiamento público, né? E digo mais, Dani, a gente tem que lutar para a autonomia da cultura petropolitana, né? A volta da Fundação de Cultura, né? Que é uma luta que a gente tem que encampar também, que a cultura ela tem que ser autônoma, ela não tem que estar refém dos grandes empresários, das grandes empresas, né? Ela tem que ser uma cultura autônoma e democrática, né? Para todos, todas e todos, né? Eu acho que a gente precisa democratizar a cultura, devolver a autonomia dela, que é fundamental, e a gente lutar por uma escola pública de artes aqui na nossa cidade, né? Essa é uma excelente proposta. Porque muitos querem se formar, querem, né, investir na carreira, mas não tem dinheiro, não tem recurso monetário para isso. Então a gente precisa dar acesso, dar oportunidade. E dando oportunidade, a gente vai estar formando profissionais e levando o nome de Petrópolis para fora da cidade, né? Levando o nome das comunidades para fora da cidade. E eu acho que a grande luta nossa é a formação, né, de valorização dos pontos de cultura que já existem na cidade, que infelizmente estão abandonados, e a formação de uma escola pública de teatro e de bases, setoriais, por exemplo, da Secretaria de Cultura, que a gente quer que volte a ser uma fundação muito possível, né? Voltar a ser uma fundação de cultura para garantir a autonomia da cultura, né? Mas a gente quer implantar polos de apoio dentro das comunidades, né? Para ouvir a realidade daquela comunidade, incentivar a formação de trabalhadores da cultura dentro da própria comunidade, né? Muito legal, Pedro. Você acabou de falar de dois compromissos importantes, né, Pedro? Que você acho que nos lidera também em relação a eles e tem todo o nosso apoio, que são, em primeiro lugar, a volta da Fundação de Cultura, porque a experiência do Instituto ela se provou ruim, porque além de perder capacidade de captação, de organização e protagonismo na construção da política de cultura na cidade, os problemas de gestão não só se mantiveram, como se aprofundaram, gravíssimos, inclusive caso de Ministério Público, né, e outras instâncias, como, né, policiais, e não as políticas. Então, bem grave a situação, e é muito importante devolver o protagonismo e essa capacidade, porque a cultura ela é a produção do bem cultural, a memória, a identidade, a subjetividade do nosso povo, e ela também trabalha, economia, né, de desenvolvimento para a cidade, numa lógica que seja uma lógica popular, comunitária, não uma lógica empresarial dos grandes eventos, mas uma lógica que ajude a desenvolver as comunidades. A cultura numa comunidade ela é uma política virtuosa, porque ela aumenta a frequência da comunidade, aumenta a segurança pública, aumenta o consumo no comércio, e ela, como você falou, gera talentos. Quantos talentos por aí, ao não ter uma oportunidade de se profissionalizar e se manter com o seu talento artístico ou com o seu fazer cultural técnico, né, acabam abandonando a profissão e fazendo qualquer outra coisa que os garanta sobrevivência. Mas se houver o estímulo público e a construção de uma economia da cultura na cidade sólida, sustentada, né, induzida pelo poder público, mas também que se desenvolva para além dele, isso, sem dúvida alguma, tem um ganho civilizacional para a cidade, né? Mais cultura, mais consumo de cultura e mais produção de cultura e de sujeitos, portanto, conscientes, pertencentes, né, à sua comunidade, à sua cidade. Com certeza, Daniel. O Eli está falando aqui, né, que a gente encontra, né, uma situação até antes da pandemia, do processo de pandemia, né, a gente encontrava com teatros fechados,
né? O centro de cultura abandonado, os aparelhos de cultura da cidade mofados, né? Sala de cinema Humberto Mauro mofada e fechada e trancada. A gente tem o teatro do Dom Pedro, muitas vezes ele fica ósseo, né, ali durante a semana e não é aberto à população petropolitana. A gente precisa investir em projetos culturais que ocupem os espaços ósseos de cultura da nossa cidade, né? Que é o que está no nosso programa, é o que a gente defende, né? Que a gente crie projetos e crie autonomia de formação do trabalhador e da criança e do adolescente, né? Da pessoa com deficiência, do LGBTQIA+, de toda a população que queira ter acesso à cultura, né? Uma luta também nossa, Dani, é que a gente tire, né, os grandes eventos do grande centro, como o Deguste, Natal Imperial, ele só funciona no centro da cidade. Né? A gente precisa ampliar e democratizar o acesso, né, a esses eventos, né? E dando acesso ao próprio artista petropolitano, que muitas vezes não participa desse evento. Abrir, por favor. Petrópolis, fecha, por favor. Então, bota pra lá, por favor. Eu não consigo resolver agora. Desculpa, gente. Os cachorros e as construções aqui em casa. E, enfim. É a pandemia, né? Vamos. A gente home office, é tudo em casa. Vai dar certo. Eu acho, Pedro, que... Assim, acho não, a gente sabe, né? A gente sabe que Petrópolis, infelizmente, nesse sentido, é um grande desperdício. Porque as políticas... A nossa cidade é riquíssima, tem um potencial gigantesco. Petrópolis é uma cidade maravilhosa, histórica, tem uma importância arquitetônica, tem uma beleza natural incrível, né? Mas é muito desperdiçado isso, é mal gerido, a cidade não tem um projeto de fato, Petrópolis está largada. Eu acho importante uma ideia de um escritor, de um geógrafo, que eu li há algum tempo atrás, e volta e meia reivindico essa ideia dele, que é o Júlio Ambrosio, um geógrafo petropolitano, que fala da questão de um projeto autóctone para a cidade, Pedro. De Petrópolis não ter um projeto autóctone. O que quer dizer isso? Um projeto próprio, né? Porque Petrópolis foi construída a partir de interesses estrangeiros aqui, né? Exógenos aqui. E até hoje, muita gente que tem interesses na cidade, que ganha dinheiro com a cidade, joga esse dinheiro para fora, para o Rio de Janeiro, para outras praças, né? E, portanto, não desenvolve Petrópolis. Petrópolis não se desenvolve sob os interesses do seu próprio povo, mas dos capitais que especulam a cidade, usam a cidade, as pessoas têm suas casas de veraneio aqui, e nada contra, que a nossa cidade é linda mesmo, muita gente quer vir para cá, mas o nosso povo precisa se apropriar, e mais do que o nosso povo, no sentido lato da coisa, né? Mas a sociedade petropolitana, os setores da cidade, as comunidades petropolitanas precisam ir afirmando o seu projeto de cidade e o seu projeto de comunidade, o seu projeto de setor na cidade. Então, a cultura é da mesma forma. Então, por que só os grandes eventos nos pautam? É evidente que esses grandes eventos, bem, alguns dialogam com questões muito importantes da cidade. A Bauerfest, é claro, tem uma importância cultural, simbólica, muito grande. Claro. Embora a gente procure, não em contrariedade, mas em diálogo com a Bauerfest, né, Pedro? A Y-Fest, que seria a festa do colono mineiro, para fazer jus aos muitos mineiros que também ajudaram no desenvolvimento da cidade décadas após a colonização alemã, né? E isso, por exemplo, já seria um pequeno símbolo de uma política cultural que leva em conta, para além dos interesses tradicionais, incorpora interesses da cidade, da memória da cidade, do povo da cidade, até porque a memória dos mineiros é também a memória dos negros, é também a memória das comunidades, é a memória dos trabalhadores, né? A memória dos moradores dos arredores da cidade. E por aí vai, né? Dani, você falou, a gente tem uns 40 minutos finais da nossa live, você falou muito, né, dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouquinho do nosso projeto que se chama Emprego na Comunidade, a ideia a proposta, né, que a gente tem de gerar um emprego na própria comunidade,
Nesses 40 minutos finais aí de live, se você pudesse dar uma resumida pra gente e falar um pouquinho dessa nossa proposta do emprego na comunidade. Legal, Pedro. Essa é uma proposta muito cara, gente, para todas e todos nós, né? A questão do emprego e da renda, ela é decisiva para nossas vidas, para a vida de cada uma e cada um de nós. E os dados são esses. Queda do emprego, né? Muito desemprego desde as empresas grandes, como os 300 da GE Selma, os rodoviários, especialmente cobradores que vivem sob constante pressão dos empresários de ônibus da cidade. Então, desde essas grandes empresas até o comércio local. Todo mundo sabe e conhece vários exemplos muito lutados, suados, na luta para manutenção, casas que têm dois trabalhadores, 6 trabalhadores, pequenos negócios, né? Então a questão do emprego é muito importante. E tem candidatos, Pedro, tem até uma dupla aí, que é um tal de um coronel e do outro um príncipe, embora esse negócio de príncipe já tenha acabado no Brasil tem mais de 100 anos, mas o cara acha que é. Bem, e aí esses caras dizem o seguinte, esses caras dizem, a entrevista está lá na Tribuna de Petrópolis, entrevista do titular da majoritária. A prefeitura não pode fazer nada para gerar emprego. Pode fazer nada. No máximo, pode criar um bom ambiente de negócios. Aí eu pergunto se um bom ambiente de negócios, Pedro, é receber os empresários numa sala com ar-condicionado, servir cafezinho e patê de foie gras para eles. Isso é um bom ambiente de negócios. A gente entende que o poder público é um dos principais indutores, né, dos interesses econômicos e das metas sociais, dos desafios socioeconômicos de uma cidade. E a prefeitura, além de ser uma grande empregadora no município, porque precisa fazer concurso público, porque explora os seus trabalhadores de forma precarizada, com regimes de contrato ilegais, né, à burla da lei, e com um nível de exploração e de remuneração absurdos, né, desses trabalhadores. Então, além da prefeitura ter que fazer o seu dever de casa, né, ser digna e fazer concurso público, qualificar o seu trabalhador, o servidor público municipal, ela pode sim, desde criar condições na política tributária, no arranjo produtivo da cidade, de gerar empregos. Por exemplo, Pedro, a questão da tecnologia. A gente tem um corredor de tecnologia que vai do Fundão, por Xerém, chega até o Quitandinha, tem o LNCC, a UF, e ali é um polo que pode ser um polo nacional, né, de atração de empresas desse setor que possam agregar valor à nossa economia, contratar mão de obra qualificada. Petrópolis pode ter uma política educacional e profissionalizante ligada a essa área. Bem, até isso que você falou, então eu já dei vários exemplos, né, de como o município pode incrementar a política de emprego e oferecer ao seu povo, à sua população, oportunidades de emprego. Mas, para resumir, a questão que a gente propõe com mais força, Pedro, o programa Emprego na Comunidade. Esse é um programa que a gente há alguns meses discute, também se observa em alguns locais do país. Sempre o Maranhão é uma das grandes áreas que a gente vai buscar inspiração. E ele é um programa guarda-chuva. Dentro dele, eu vou citar pelo menos 5 ações, e podem ser dezenas de ações, nesse programa. Primeiro, a questão da construção civil. Existem leis, né, o nosso ordenamento legal diz que em algumas obras, de acordo com o valor da obra, até 20% da mão de obra pode ser local, da própria comunidade. Todas as comunidades têm pedreiros, têm serventes de obra, têm vários pintores, né, vários profissionais que podem ser contratados, mas existem sempre os esquemas de empreiteira, os trabalhadores que às vezes não são do bairro, às vezes são de fora da cidade. E quando um morador da comunidade participa de uma obra, seja a construção de um SEI, de uma creche, ou de um posto de saúde, seja de uma reforma de uma servidão, ou de um corredor, de um muramento, né, de um corrimão de escada, existe um sentimento de pertencimento. E isso emprega a população. A construção civil é um grande setor da economia sempre, né? E buraco e precariedade, infelizmente, não é o que falta nas comunidades nossas. Uma segunda perna é o mapeamento dos serviços, porque toda a comunidade também tem manicures, pedicures, cuidadores, babás, e várias outras profissões, né? Salões de beleza, troca de óleo de carro, tem um monte de serviços que a comunidade oferece, e não tem um serviço, Pedro, de mapeamento e estímulo por parte do poder público. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores e as instâncias dessas instituições, as secretarias da Prefeitura, podem criar portais de oferta e demanda de serviços. Então, se você é morador do Manga Larga e precisa de uma babá, você pode ver se no Manga Larga tem uma babá. Se você é morador do Tosete e precisa de um pintor de parede, você pode ver se no Tosete ou se no Chapa 4.
ou se alguma localidade próxima tem um pintor de parede. A terceira coisa, Pedrinho, aí é o arranjo produtivo, é a questão da indústria, o distrito industrial da posse, as vocações do hortifruti, as vocações dos bairros tecnológicos, é integrar a cidade com um projeto que leve em conta as vocações de cada distrito ou bairro. Para concluir, a quarta e a 5. A quarta é o programa Primeiro Emprego. Existem políticas também de isenção fiscal e de estímulos para a contratação do primeiro emprego. Esse é um grande drama. A juventude é quem mais sofre do desemprego, exige-se experiência, não se dá oportunidade, né? E a escola não se completa também, né? O conhecimento é importante também, entre outros fatores, para poder acessar o mercado de trabalho de forma qualificada. Então é preciso ter políticas para o emprego da juventude. E, por fim, uma quinta perna, dentre outras tantas que podem haver, a renda dos idosos. Os idosos que vivem só de sua aposentadoria, muitas vezes podem ter atividades locais, de comércio, de colaborativo, inclusive, para que possa ter mais renda. E a renda dos idosos revela nossa preocupação com a população idosa e também com a sua saúde, com a sua longevidade e com a vida comunitária, porque os idosos têm um papel importante integrador da vida comunitária e que também movimenta comércio, né, economia local. Então, é tanta coisa que lá o pessoal lá do Coronel e do Príncipe precisariam pensar um pouquinho melhor. Porque a gente tem muita proposta, né? E essas propostas, elas estão presentes nos conselhos da cidade, né, nas lutas dos sindicatos, associações de moradores, entidades de direitos humanos, não saíram só das nossas cabeças, né, Pedro? Com certeza, Dani. Eu acho que a gente é bem com um projeto muito limpo, muito real e muito possível para Petrópolis, né? A gente não vem criando nada da nossa cabeça, a gente vem percebendo, a gente vem conversando com a população. Eu acho que isso que faz a nova política, né? É o que eu chamo, Dani, o que eu defendo muito para a nossa cidade, é um trabalho de rede, né? Esse projeto de comunidade é a verdadeira implementação do trabalho de rede, né? Um trabalho de rede que vai beneficiar a população, né? A gente tem que fazer também um trabalho de rede nas secretarias municipais, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, principalmente. A gente precisa de um trabalho de rede, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar dentro das secretarias para colocar e empoderar a população petropolitana, né? Porque a gente precisa entender que a política não se faz sozinho, né? A política ela é uma corrente, né? Política pública não se faz sozinho. A gente precisa defender também a manutenção de concursos públicos. A gente precisa defender também como a gente defende, né, a manutenção de uma equipe multidisciplinar nas escolas para orientar os professores, né, para ajudar na formação dos professores. Né? Por exemplo, você que é professor, é educador, né, você sabe como os professores estão sobrecarregados e você mesmo deve estar sofrendo na pele, né, essa desvalorização do profissional de educação, né, Dani? Sem dúvida, Pedro. A gente está, assim, na berlinda, né? Todas e todos os trabalhadores em geral se sentindo muito espremidos na sua renda, no seu tempo. As condições de trabalho são muito difíceis, né? Isso é geral. No caso da educação, realmente é muito complicado, né? Todo esse debate sobre o ensino remoto, a falta de acesso à internet, a desigualdade no acesso à internet é dramática. A educação já é um setor muito desigual, apesar de uma oferta que é relativamente grande do acesso ao direito à educação, pelo menos no ensino fundamental, né, nos primeiros níveis, nos primeiros anos, mas ao longo do tempo isso vai mudando, né, a desigualdade de acesso é muito grande, e as condições de estudo, a qualidade que a gente consegue ver praticada nas escolas, não pela dedicação dos professores, mas pelas condições de trabalho, né, Pela estrutura, né, educacional. Pela infraestrutura, os espaços, né? E nesse momento pelo desafio da distância, né? A distância realmente, Pedro, é um desafio muito grande. Ele é tecnológico, mas ele também é de gestão.
uma proposta interessante que a gente defende, Pedro, você falou de uma outra coisa muito legal, que é a Escola Pública de Artes na cidade, né? E essa dimensão, de fato, de instituições formadoras, tanto essas instituições educativas, quanto as formadoras a nível de gestão. Então, a gente defende uma escola pública de formadores, de gestores, perdão, uma escola pública de gestores, para que a gente possa ter, tanto na política pública de educação, de cultura, de saúde e de outras áreas sociais importantes, uma escola de gestores, né, de formação. E no nosso caso da educação, Pedro, e a cultura também tem uma tangência grande, um encontro grande com isso, mas no caso da educação é a dimensão pedagógica, né, uma dimensão que se aproxime do chão da escola, daquilo que a gente faz na ponta da rede, né, e que possa nos desafiar enquanto profissionais, pessoas que querem fazer o melhor trabalho possível e que muitas vezes ficam largadas, sem perspectiva, às vezes até sem autoestima, para fazer bem o seu trabalho. Assim, né, você falou que a gente tem muita dificuldade, conversando com alguns profissionais da educação aqui no município, né, que trabalham com educação inclusiva, por exemplo. Nesse tempo de pandemia é muito difícil você trabalhar com educação inclusiva, porque a gente sabe que existe um cuidado especial, que existe um cuidado maior, né, tanto do profissional e tanto do aluno que está ali, né? Muita gente não sabe a forma de se trabalhar educação inclusiva, principalmente na rede pública, porque a rede pública não dá estrutura para isso. Então a gente precisa mudar muito essa realidade, e é isso que a gente defende como proposta para a nossa cidade, que a nossa cidade seja referência em educação, né, em educação inclusiva, em educação de formação e valorização do profissional de educação. Né, Dani? A gente está aí se aproximando dos minutinhos finais da nossa live, Dani. Eu queria que você fizesse a sua consideração final e convidasse o pessoal para conhecer melhor as nossas propostas, né, nas suas redes, nas minhas redes. Eu vou estar fazendo uma série de lives toda quarta-feira, às 6 horas. Eu vou convidar uma pessoa para debater aqui comigo, para a gente discutir e dialogar ideias, né? Porque o nosso programa, né, Dani, ele está sempre em transformação. Ele é uma vida, ele é dinâmico, né? E a vida é dinâmica, a vida vai mudando conforme a realidade. E esse é o nosso programa também. A gente não tem uma receita de bolo pronta para apresentar a cidade e tirar a goela abaixo. Falar, é isso, detendo e pronto, acabou. Não, a gente vai ouvir constantemente trabalhadores, profissionais de educação, pessoas com deficiência, artistas, a população de uma maneira em geral, a população idosa, que sofre muito na cidade, a população de rua também, que é um abandono muito grande na nossa cidade. E aí a gente vai trabalhando política pública diariamente, como ela deve ser trabalhada, né, Dani? Exatamente, uma política cotidiana, né, Pedro? Você falou do IDEB e o Sérgio, do desempenho aqui em Petrópolis, da educação inclusiva. Eu ia falar do IDEB. Aí o Sérgio falou que o IDEB, lá de Mucambo, no Ceará, foi o maior em 2019. Parabéns, cara, né? Porque queríamos estar nessa situação. Infelizmente, Sérgio, aqui em Petrópolis, o IDEB está abaixo das metas de Petrópolis, né? A gente, infelizmente, não consegue atingir as metas, né? E em relação à educação inclusiva, que é um tema tão sensível e decisivo de uma política de educação, que a educação é um bem público que deve ser direito a todos e todas, é da Constituição brasileira isso. E a educação inclusiva é uma das áreas mais decisivas para que, de fato, a educação chegue a todas e todos, né? As pessoas que mais precisam e que possam exercer isso como um direito fundamental das suas vidas. Pedrinho, 15%, segundo os últimos dados oficiais da educação da cidade, das pessoas com deficiência não têm acesso à educação, estão fora da rede de educação. E boa parte daqui, não sei o número exato, mas arrisco a dizer que é mais da metade, não tem o acompanhamento profissional e pedagógico necessário. Faltam intérpretes de Libras, faltam cuidadores,
Muitas vezes a pessoa que acompanha é uma pessoa bem intencionada, mas sem a formação pedagógica necessária, né, pela ausência de concurso e pela ausência de uma gestão mais comprometida com o estudante, com a criança, o jovem ou o adulto que demande esse cuidado lá na ponta, né? Então, E a gente precisa, né, Dani, de uma equipe multidisciplinar, né, de psicopedagogos, assistentes exato. sociais, psicólogos dentro, né, do sistema público de educação, né, para fazer esse acompanhamento não só ali na escola, mas com a família também, né? Exatamente. De preferência fixados como equipes escolares, mas se não for em equipe escolar, ao menos em zonais, né? Um conjunto de profissionais de diferentes áreas, como você falou, dos psicopedagogos até os assistentes sociais, e diria que mais, né? Até os nutricionistas. Bem, a educação era para ser pensada de uma forma muito mais ampla para proporcionar ao povo, à população, especialmente à população criança, adolescente e jovem, um direito à educação de forma mais plena, né? E é por isso, Pedrinho, que a gente situa a defesa da educação integral em tempo integral. É muito importante ter clareza disso. A educação ela precisa ser integral, porque só o tempo integral sem qualidade, como acontece em Petrópolis com o PIAC, onde há uma precarização do nosso trabalho, do trabalho dos profissionais que ficam essas horas a mais, não vai proporcionar uma educação integral. No entanto, não dá para defender uma educação integralizante abrindo mão desse modelo de educação em tempo integral, que valorize a escola, que contrate mais profissionais por concurso público, que amplie e diversifique o currículo em direção a uma educação crítica, democrática, diversificada, porque esse é um dos embates do país hoje, né? Uma educação para apertar parafuso, emburrecedora, anticrítica, terraplanista, talvez, até em alguma instância, e uma educação crítica, emancipadora, né? Que possa ser, de fato, construtora de democracias, né? A máquina de preparar democracias que falava o Anísio Teixeira, que é a escola pública de qualidade. Então, essa é uma luta em comum, eu tenho certeza. A cultura tem um papel fundamental no processo educativo, e a educação e a cultura, Pedro, precisam estar de mãos dadas, ombro a ombro, em luta, e eu tenho certeza que é isso que as nossas campanhas coletivas, a nossa luta compartilhada, ela representa para a nossa cidade, né? A gente não é dono da razão, não somos dono da verdade, mas a gente é honesto e frontal nas verdades em que a gente acredita e nas lutas com quais a gente se compromete. E a cidade sabe disso, quem está conosco sabe disso, e com essas lives e com as nossas campanhas, com as ideias que a gente defende, e com a ajuda de você que está nos vendo, que pode compartilhar, retweetar, jogar no WhatsApp, marcar pessoas, essa luta vai ser muito maior. E como o Pedro falou, é uma corrente do bem. Só tem esse jeito. Lá eles juntam dinheiro, aqui a gente junta gente. É preciso juntar muita gente e essas pessoas nos ajudarem a multiplicar as nossas sementes, Pedrinho. Com certeza, Dani. E eu quero te agradecer por você ter dado espaço aí na sua agenda, aí está numa correria danada. E eu vou fazer lives aqui toda quarta-feira, às 6 horas, trazendo tema, trazendo debate, trazendo propostas para a nossa cidade de Petrópolis, que precisa mudar, precisa evoluir, e tem opção para isso. E vamos em frente, que a luta é grande, e bote 65, gente. Você que é de Petrópolis, ou está vendo essa live e conhece alguém de Petrópolis, bote 65, né? A gente tem uma opção, a gente tem alternativa para a cidade, e a alternativa está aqui, ó, de trabalhadores, de guerreiros de luta. Obrigado, viu, Dani? Uma honra, Pedrinho. Ó, vote Pedrinho Fernandes, 65123, professor Daniel Iliesco, 65555, Lívia Miranda, 65. Vamos precisar de todo mundo, Andréia. Beijo. Beijo, Pedrinho. Isso aí, beijo, gente. Obrigado. Essa live vai ficar salva no meio do ETP, vai ficar salva no meu canal lá do YouTube e na minha página no Facebook. E as nossas propostas estão todas lá no meu site, www.pedrofernandes.com.br. E debate comigo lá, deixe sua opinião, sua sugestão, sua crítica também. E vamos que vamos construir uma sociedade e uma cidade mais justa e democrática para todos, todas e todos. Beijo, Dani, beijo, gente. Fiquem com Deus, saúde para todo mundo. Obrigado.